poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede
uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Tu és Deus, o Messias, o meu Salvador.
porque Tu reinas sobre nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Enche as nossas vidas, Senhor, com Tua unção, com Tua presença, Pai. Te adoramos, Te exaltamos, porque Tu és digno, ó Pai, de tudo que há em nós. Nós ficamos maravilhados em Tua presença, Senhor. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará, ó Santo Deus, maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa pensar, ó Santo Deus, quero vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo teu louvor sobre ti, derramo teu amor sobre ti, derramo teu louvor sobre ti, derramo teu Nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos ao Teu amor. Nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos o nosso amor a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés, extasiados, maravilhados pela Tua presença, Senhor. Que todo eu se esvazie de mim, que eu me encha de Ti, o Senhor em mim. Estamos extasiados pela Tua presença, estamos extasiados pela Tua presença. E nós vamos cantar mais uma vez. Eu quero que você erga a sua voz com tudo que você tem dentro do seu peito agora.
Entregue toda a sua adoração a Ele, Ele está aqui. Vamos cantar mais uma vez com toda a nossa força. Aleluia. Maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, é que o vaso de alabastro. Santo Deus que sabe. Mais uma vez com mais força a Ele. Ó Santo Aplaudimos o nome dele, porque ele é digno de toda adoração. Aleluia. Aleluia. Quantos já ouviram o rugido do Senhor aí? Amém. Vamos cantar isso a Ele. Aleluia. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia. Lindo. Te adoramos, Senhor. Você lembra de ter visto um controle da Eugênia aqui? Faz tempo que não usa naquele ar-condicionado, não. Não, meu brother. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que hoje ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de
Andrei Alves é pastor da base de discipulado da Igreja da Cidade em São José dos Campos, diretor do Instituto Propósito de Ensino, professor de Filosofia e Cosmovisão Cristã no Colégio Inspire e IC College. Além disso, é gestor em inovação tecnológica e pedagógica do Colégio Inspire, graduado em Direito e Pedagogia, pós-graduado em Direito do Trabalho, Liderança Pastoral e Educação Moderna. Casado com a pastora Esther e pai de 3 filhos. Ufa! Além de tudo isso, já faz parte dessa casa. Recebam com muita alegria pastor Andrei Alves. Está conosco hoje e com certeza ele vai entregar o que o Senhor entregou a ele e nós respeitamos a unção que ele carrega. Que Deus abençoe, pastor. A casa é sua. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Aleluia. Bom demais estar aqui com vocês. Certamente Deus vai fazer algo extraordinário. Como é que está a sua expectativa aí? Não, eu não senti firmeza. A gente vai chegar junto. Como é que está a sua expectativa aí? A sua expectativa atrai a presença, a sua fé valoriza a presença, mas é a sua atitude que extrai o poder da presença. Então, à medida em que a sua expectativa é aliada à sua fé, algo extraordinário acontece. Estou aqui, um lindo momento de ver o que Deus veio trabalhando. Já estive em outros momentos com vocês, talvez você que está chegando pela primeira vez aqui, ou está me vendo pela primeira vez, achando que você está chegando a primeira vez, você está me vendo pela primeira vez, mas certamente há algo que foi semeado em tempos que você não viu, e assim é a vida. A gente vê a vida, mas tem muita coisa que acontece que a gente não vê. E Deus colocou uma palavra no meu coração: a próxima estação. Há algo relacionado sobre a próxima estação. Talvez muito do que a gente vive na nossa vida, a gente anseia pela próxima estação, mas a gente não entende que um aniversário envolve encerrar um ciclo para viver um novo. Fechar portas é tão importante como abrir. Esquecer é tão importante como aprender. Porque se eu não aprendo a viver nessa perspectiva, pode ser que eu fique aprisionado numa só estação da minha vida. E eu quero declarar aqui hoje que coisas vão mudar aqui. Olha, eu não sei se você entendeu não. Mudança envolve desconforto. Você está querendo mesmo receber isso? Mas o certo é que mudar escolhendo pelo que mudar traz em nós uma expectativa diferente, traz em nós aquele ar diferente. Mas antes de falar sobre a mudança, eu quero falar sobre ciclos quando eles se fecham. Noé construiu um ambiente seguro para sua família quando ele terminou a arca. Era necessário terminar a arca. A palavra de Deus diz em Gênesis 7, versículos 5 a 7. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Meia arca não seria suficiente para a obediência ser completa. Era necessário ir até o fim. Talvez você não saiba disso, a palavra sábado, sabá, não significa descanso apenas, mas principalmente algo que foi concluído. Sabe por que a gente não descansa? Porque a gente não termina o que começou. Sabe por que a gente fica muito cansado? Porque a gente fica com muitas pendências abertas e a gente tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Mas chegou o tempo em que as coisas serão concluídas até o fim. A sua família depende de que você feche ciclos que foram começados. Moisés estimulou a fé em tempos difíceis quando ele concluiu o tabernáculo. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio.
Assim Moisés terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É interessante que o tabernáculo foi colocado no meio do deserto. E em desertos precisamos concluir o que Deus pediu. Talvez você está vivendo um deserto na sua vida. A gente não escolhe o que a vida nos entrega. Mas eu quero te dizer também que deserto não é o lugar da sua morte, é o lugar do seu quebrantamento. É o lugar de conexão com Deus, é o lugar de transformação, porque é no deserto que a gente aprende a deixar coisas que são importantes serem deixadas. Quem não aprende a deixar coisas para trás, fica para trás. Eu preciso deixar coisas. Olha, eu perdi 38 quilos correndo. Fechando a minha boca também. Aprendendo a selecionar o meu alimento. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer um teste, eu estou vendo vocês estão meio sérios, meio sisudos. Era assim que os antigos diziam. Meu pai falava, meu filho, você está neurastênico, mexinflório, macambúzio. Oh? Preste bem atenção. Alguns aí se lembraram aí de alguns termos, olha. Eu vou pedir que você conte até 10, eu vou dar 10 passos aqui e você vai contar cada passo que eu der. Estamos juntos? Sim ou não, gente? Quando eu perguntar, não é uma pergunta, é para responder mesmo. Então vamos lá. Eu vou levantar aqui esse copo, essa caneca, né? Vamos falar corretamente. E eu vou começar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uau! Nossa, como eu consegui dar 10 passos com essa caneca levantada? Você não me acha extraordinário fazendo isso? Eu senti que o seu riso foi sem graça. Sabe como é? Eu espero que ele conclua de um jeito melhor. Porque... Sabe por quê? Dar 10 passos com uma caneca levantada não faz de mim ninguém muito hábil ou forte. Mas você percebe que essa mesma caneca levantada, se eu andasse 42 quilômetros, a resposta seria o quê? Seria possível, sim ou não? 42 quilômetros com a caneca levantada? Sim ou não? Sabe por quê? Pequenos pesos numa longa jornada se tornam insuportáveis. Você acha que é pequeno, mas a jornada está mais longa do que você imaginava. E você está falando, era para eu ter deixado para trás. Não era para eu continuar com isso na minha vida. Não era para eu continuar com isso na minha história. E talvez o deserto está só te ensinando. Eu não te projetei para isso. Salomão viu a glória de Deus se revelando quando terminou o templo. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, uma nuvem encheu o templo do Senhor de tal forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia! Eu creio, eu vou declarar aqui, ó, você vai estar lavando a louça e Deus vai te pegar lavando a louça. Amém? Você vai estar servindo uma pessoa e Deus vai falar com você, você vai estar fazendo um documento, uma planilha, sabe por quê? Porque quando você termina o que Deus começou a fazer em você, tem coisas na sua vida que Ele vai ressignificar até tarefas simples. A verdade é que há um ciclo que precisa ser fechado. Eu quero fazer isso de uma forma, eu sou bem visual, eu conto muitas histórias, você vai perceber isso. Mas uma coisa que eu gosto também é de que a gente faça algo. E eu quero que você faça o seguinte, você vai ficar em pé agora, pega as suas coisas. Imagina só que você vai fazer uma mudança na sua vida. Essa igreja mudou de endereço 2 vezes, não foi isso? Do hotel para lá e de lá para cá, não é isso? Então 2 vezes. Talvez alguns aqui vão mudar de endereço, de casa. Talvez você esteja já orando por isso. Tem alguém orando por isso? Mudança de casa? Olha aí, ó. Quem sabe não é essa estação. Talvez você esteja orando para mudar de emprego.
Talvez esteja orando para mudar a sua conexão com Deus. Eu quero mais conexão com Deus, eu quero mais intimidade com Deus. Talvez você esteja orando para ser mais conectado com a sua família e com seus filhos. Eu quero te pedir nesse momento, você que está em pé, quando eu chegar no número 3 aqui, você vai se movimentar e vai sentar num lugar onde você nunca sentou, para ter uma visão que você nunca teve. Porque o lugar onde você se assenta é o lugar que te mostra o que você vê. Então, 1, 2, 3, se movimente. Você viu que interessante? Não mudou a visão? Às vezes você quer ver coisas novas, mas permanece no mesmo lugar e Deus está falando, eu estou te mudando de lugar para você ver a vida de uma forma diferente. Não dá para mudar a visão se você permanece no mesmo lugar. E olha, eu tenho certeza que tem gente que já entra aqui na igreja e fala assim, ó, fulano, sentou na minha cadeira. Essa cadeira é minha, eu sempre sento ali. Olha, que dá até raiva. Já começa a desorar pelo irmão, sabe? Você sabe por que isso acontece? Porque a gente gosta da acomodação. Mas Deus te fez para o crescimento e não para a acomodação. E eu vim declarar que uma nova estação está vindo sobre a sua vida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus está preparando para você. Talvez você esteja fazendo uma oração e no céu o povo está rindo lá, não sei se você sabe disso. Ele fala, ih, olha o que ele está pedindo, nem sabe, o que Deus preparou é muito melhor. Bom, a verdade é que eu creio que Deus está preparando algo especial. E nessa nova estação, Deus está movendo você para vivenciar o novo. Há algo que a nossa fé é capaz de fazer. E quando eu digo a próxima estação, eu quero que você mude um pouco de perspectiva aqui comigo. Quando você pega e dobra os seus joelhos, e você começa a orar, a sua voz atravessa o arco de nuvens e alcança a eternidade. Deus te ouve onde Ele está. Só que você está preso no tempo. Você conhece a vida na perspectiva do passado, presente e futuro. Eu vou mostrar para você, eu acho que eu já fiz isso na outra vez, eu vou fazer de novo. Você sabe que a vida passa muito rápido, eu vou mostrar para você como ela passa. 3 certidões que a gente ganha na nossa vida. Certidão de nascimento, certidão de casamento e a certidão de óbito. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Olha, está faltando uma certidão. Você percebe que a pessoa fica chateada. Ela já fica indignada. Eu falo assim, por que eu levantei essa mão? Que nada a ver. Você percebeu? Olha só como a vida passa rápido. Você de alguma forma está preso no tempo. E por estar preso no tempo, você acha que precisa do tempo para Deus te entregar alguma coisa. Eu quero te ensinar algo. Quando você ora no tempo, a sua voz atravessa, então, ela alcança Deus na eternidade. Deus te escuta. E então Ele vem com o seu dedo e toca no tempo. Sabe o que acontece? Tem coisas que aconteceriam na sua vida daqui a 50 anos que Deus pode trazer para agora. Tem coisas que aconteceriam na sua vida daqui a 5 anos que Deus pode trazer para agora. Eu creio que nessa próxima estação Deus vai antecipar futuros. O tempo
Deus não precisa para te entregar, porque tudo já está pronto. É a gente que precisa do tempo para receber. O processo é o tanto de fé, é a minha capacidade de crer no que Deus pode me dar. E eu falo assim: Senhor, o Senhor pode fazer. E talvez você esteja falando: pastor, mas da onde você está tirando isso? Eu falo por Maria, olhando para Jesus e dizendo: olha, Jesus, acabou o vinho da festa de casamento. Aí Jesus disse: que tenho eu contigo, mulher? Eu fui tentar fazer isso com a minha mãe, não funcionou não. Sugiro a você não tentar fazer isso. A minha mãe, ela é pernambucana, 1,5 m, ela falou assim que o espírito fica apertado dentro dela, e ela bem avexada, sabe? E ela me deu uma bronca, falou: que isso, menina? Quando Jesus respondeu: que tenho eu contigo, mulher? Ele disse o seguinte: ainda não é chegada a minha hora. Maria olha para Jesus, para os servos, e diz assim: ó, só faz o que ele mandar. E ela sai. O que acontece? A água é transformada em vinho. Não era o tempo de Jesus iniciar o ministério, mas a fé dela antecipou a estreia de Jesus. Talvez o que vai ser ativado aqui, nós fizemos uma oração de ativação, é você crer que Deus não precisa do tempo para te entregar o que Ele deseja. É você crer que Ele não precisa da melhor condição para Ele te dar o que você precisa. Tudo o que Deus tem para você já está pronto. Agora falta só você estar pronto para receber. Como viver o que Deus preparou para você? Eu trouxe então, nessa próxima estação, eu trouxe o capítulo de Atos 1. Nós vamos hoje mergulhar um pouco nessas palavras do que Jesus deseja liberar sobre nós. Por que Atos 1? Porque é depois do Evangelho. Está sendo preparada uma nova estação, um novo tempo. E Jesus faz algo que vai mudar completamente. Eu quero te dar aqui princípios que vão mudar a sua vida. Guarde isso no seu coração. Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, primeiro, não encerre o que Deus apenas começou a fazer. Tem gente que diz assim: só estou esperando Jesus voltar. Olha, eu amo muito cachorro, mas entenda bem o que eu vou explicar aqui agora. Você está passeando com um cachorrinho na praça. Não é nem porque você quer que o cachorrinho passeie, é porque você já nem sabe mais o que está fazendo. Às vezes você coloca o seu relógio para ficar no soneca. Alguém já cometeu esse pecado do soneca? Aí levanta a mão, levanta aí, ó. Olha, os outros estão ainda no soneca ainda. Colocar no soneca é adiar um pouquinho mais. Às vezes você está adiando acordar, não porque você quer dormir, mas porque você não sabe o motivo de acordar. E a verdade é, eu não posso parar o que Jesus começou a fazer. Em Atos 1, no versículo 1, em meu livro anterior, quem escreve aqui é Lucas, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uau! Eu não sei você, mas no livro anterior, talvez você não saiba, a Bíblia diz que não existiria páginas suficientes para escrever tudo o que Jesus tinha feito com os seus discípulos e naquele tempo. Está lá em João, no capítulo 21, versículo 25. E você sabe o que eu queria te dizer? Que pode ser que o seu passado tenha sido bom, mas eu quero te dizer que o seu futuro fará sombra sobre o seu passado. O seu passado parecerá pequeno diante de tudo que Jesus deseja fazer. O que eu devo fazer então? Eu devo entender que Deus não está encerrando. Eu escrevi essa semana, saiu ontem, um artigo no jornal Vale, falando justamente sobre o potencial do desconhecido. O futuro é desconhecido. Eu quero que você repita comigo. O que eu conheço é uma gota. O que eu desconheço é um oceano. Existem milhares de coisas que Deus deseja realizar na sua vida.
Perguntei para um querido amigo, certa vez, eu falei assim, qual é o melhor tempo da sua vida? Conta para mim. Aí ele começou a dizer, nossa, no passado eu fiz isso. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fiz isso, eu tinha muita energia, eu tinha muita garra, e eu consegui realizar isso. E ele estava falando com muita alegria, ele falou, esse foi o melhor tempo da minha vida. E eu disse para ele, mentira. Ele falou, por quê? O seu melhor tempo ainda não chegou. O seu futuro tem uma reserva do que Deus está preparando para você, que você vai se surpreender. Eu não sei se você tem noção disso, mas toda vez que você coloca o seu coração em Deus, não estou dizendo isso aqui para você ficar colocando coisa na sua cabeça que tem a ver com uma manipulação da mente, porque a gente tem muito isso nos dias de hoje. Eu estou falando sobre para você, de que não importa o que aconteça no futuro, o Deus que governa o tempo, Ele te ama, Ele te recompensa, Ele te reconhece, Ele sabe quando você chora no seu quarto, e as lágrimas que escorrem pelo seu rosto, estão regando o seu destino e seu futuro, e cada palavra liberada vai crescer para baixo, mas em breve ela vai ganhar altitude e vai fazer sombra sobre várias gerações. Tem coisa que Deus deseja realizar na sua vida, que tem a ver com a sua expectativa de entender que Ele está apenas começando. Em Mateus 17, no versículo 20 e 21. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pelo jejum e pela oração. Ora, eu vou te chamar a atenção aqui. Herodes o Grande, e na verdade quando você fala Herodes o Grande, e você chega em Israel, você entende o que esse nome significa, porque as construções de Herodes o Grande eram realmente grandes. Herodes o Grande mandou fazer um palácio, e ele fez um palácio gigantesco. Quando ele chegou no final do palácio, e que o palácio estava pronto, ele olhou e falou assim, está faltando uma coisa, não tem vistas no meu palácio. Então ele mandou servos, escravos e trabalhadores construírem uma visão para ele. Então eles construíram uma espécie de monte, e começou a correr um boato entre as pessoas da época de Jesus: Herodes move montanhas. Herodes move montanhas. E Jesus diz, se você tiver uma fé bem pequenininha, o que Herodes gastou tempo, recurso, pessoas, gastou muito esforço, com uma fé bem pequenininha, num Deus tão grande, você moverá montanhas. Talvez você está fazendo muito esforço para o que 2 joelhos dobrados resolveriam. Talvez você esteja gastando muito tempo para uma fé posicionada em Deus, mudaria essa realidade. Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, lembre-se do que Deus já realizou em sua vida. Lembre-se do que Deus já realizou em sua vida. Eu vou pedir para você ficar em pé de novo, rapidamente, fique em pé. Prometo que você não vai sair do seu lugar. E aí eu vou fazer aqui uma coisa, eu vou te ensinar os olhares que você deve carregar na sua vida para essa próxima estação. Estamos juntos? Você vai, só que você tem que fazer, tá bom? Senão não funciona. Não tem nada de especial nisso, mas é só para ficar didático, tá bom? Olhar para trás com gratidão. Aí você tem que repetir, funciona assim. Eu vou tentar de novo, vamos lá. Olhar para trás com gratidão. Olhar para frente com esperança. Olhar para baixo com humildade. Olhar para os lados com amor. E olhar para o alto com louvor. Eu vou repetir, você vai guardar isso na sua vida, isso vai mudar radicalmente se você guardar isso no seu coração. Estamos juntos?
Vamos lá. Olhar para trás com gratidão. Olhar para frente com esperança. Olhar para baixo com humildade. Olhar para os lados com amor. E olhar para o alto com louvor. Amém? Guardou no coração? Aleluia, pode sentar. No versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus apareceu inúmeras vezes para os discípulos, confirmando as profecias. Ele estava lembrando de tudo que ele havia feito. Ele estava dizendo sobre tudo que havia feito. Qual é a importância de se lembrar do que Deus fez? A importância de se lembrar de que Ele continua fazendo e ainda fará. A próxima estação, guarda isso. Olha, talvez na sua próxima estação vai aparecer um Golias. Quem sabe você já não está lutando com um. E aí você precisa dar aquela olhadinha para trás e falar assim, como Davi: eu já matei ursos e leões, Golias vai cair na minha frente. É um desafio intransponível, é algo que você não pode fazer. Talvez, meu irmão, você acha que Deus está na possibilidade. Eu quero te dizer uma coisa: mulheres estéreis deu à luz a filhos. Muralhas que não poderiam ser derrubadas caíram. A morte que não poderia ser vencida foi vencida. Me diz a sua impossibilidade, eu digo o nome do seu Deus. As suas impossibilidades se ajoelharão diante do Senhor e reconhecerão que Jesus Cristo é Deus. Eu digo para os meus filhos, meu filho do meio, um dos meus filhos estão aqui, o Daniel está por aí. Cadê o Daniel? Ah, está ali. O Daniel está ali, está com 12 anos. Mas o meu filho do meio uma vez chegou assim para mim, do nada, olha. Ele tinha 9 anos na época, acho, 9 anos. Ele olhou assim para mim e falou assim: papai, eu quero ser ministro do STF. Percebeu? Olha a cena. Quero ser ministro do STF. Eu falei assim: meu filho, a gente está precisando demais. Você não pode assumir uma cadeira. Você não concorda comigo que talvez crianças à frente do STF, a gente teria decisões mais maduras? Bom, enfim, só abrindo meu coração. Seguindo aqui em frente. Ele disse assim: eu quero ser ministro do STF. Qual é a minha missão? É crer. Você vai ser. Você vai ser, em nome de Jesus. Aí ele pegou e falou assim: o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é estudar. Passei lá na frente do colégio e encontrei um irmão que é advogado na igreja. Eu falei assim: irmão, qual é o conselho que você dá? Ele falou que quer ser ministro do STF. O irmão levantou e disse assim: ô Gabriel, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, estudar bastante. Mas segundo, você precisa se relacionar bem com as pessoas. Porque é um cargo político também. Ele falou: tá bom. Sabe o que aconteceu de noite? Ele volta para casa e ele diz assim: papai, eu fui eleito representante da turma. Você entendeu? Quem se lembra do seu passado não tem dificuldade de reconhecer o futuro dos outros. Eu sei de onde eu saí, de onde Deus me tirou. Eu olho para o meu filho e falo: você vai ser muito maior. Os seus filhos vão andar onde para você foi o seu limite, para eles vai ser o piso. Eles vão caminhar em lugares mais elevados. Eu creio que você vai lançar os seus filhos em lugares que você jamais imaginaria. Eles vão sentar em mesas que você não sentou. Eles vão conquistar coisas que você não conquistou. Eles vão romper em áreas que você não rompeu. Lembrar do que Jesus já realizou. Todo milagre carrega uma assinatura de Deus. Alguém aqui tem algum milagre que Deus já realizou na sua vida? Levanta sua mão. Você já foi tocado por Jesus. Você não pode esquecer disso. Escreva isso. Anote isso. Guarde no seu coração. Se alguma dúvida brotar na sua mente, se lembre: eu já matei ursos e leões. Em Deuteronômio 29, versículos 2 a 5, Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Preste bastante atenção.
Com seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes conquistas, aqueles sinais, maravilhas e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu. Agora fica aqui, ó. Mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Fica aqui. Mente que entenda, olhos que vejam, ouvidos que ouçam. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que muitas vezes Deus está realizando um milagre do nosso lado, mas a gente não tem mente para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu acredito que teve um dia que você chegou em casa, sabe aquele dia? Chegou em casa, era de noite, você estava abrindo o portão, aí você teve aquela sensação ruim, e você falou, tem que abrir rápido, até as coisas não funcionam direito, você está querendo entrar, aquela sensação, e talvez você não saiba, existia mesmo uma ameaça, existia mesmo alguém na esquina, mas Deus paralisou aquela pessoa, e ela não conseguiu te provocar nada. Eu vou só te dizer uma coisa, os maiores milagres que você já viveu, você nem os conhece. Deus te curou de doenças que nunca foram diagnosticadas. Deus te livrou de males que nunca aconteceram. Deus te livrou de acidentes que não chegaram a serem concretizados. Porque Deus te protege mesmo quando você não sabe. Mas a Bíblia diz que o que pertence a nós é o que nos foi revelado. Então, você não pode esquecer do que Deus te revelou. Há um terceiro princípio. Para viver o que Deus preparou para a próxima estação, busque intimidade com Deus. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Quanto tempo? Falando-lhes acerca do reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer que passou 40 dias. Em uma outra tradução vai dizer que ele falava face a face. Eles estavam conectados com Jesus. Os discípulos estavam conectados com Jesus. Eu aprendi que existe uma lógica no reino. Repete comigo. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade gera conquista. Se eu busco intimidade com Deus, se eu busco me conectar com Ele, eu vivo uma vida no padrão de Deus. Olha, uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu estou só resolvendo os problemas para eu ir para a igreja. Tem um problema no problema, que talvez você não saiba. O problema do problema é que quando você resolve um problema, aparece outro problema. Olha só, com Deus não é assim, eu resolvo e eu me aproximo. Com Deus é, eu me aproximo e Ele resolve. Com Deus é, eu ponho o pé, Ele cria o chão. Com Deus é, eu creio, Ele faz o milagre. A nossa parte é obedecer, a de Deus é fazer o impossível. Então, o que eu devo colocar no meu coração? A minha intimidade com Deus vai mudar tudo. O nosso temor ao Senhor é a chave. Quarto princípio, para viver o que Deus preparou para a próxima estação, crie expectativa pelo que virá. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Se existe alguma promessa que ainda não aconteceu, e você esquece dela, uma parte do seu futuro deixa de acontecer. Entenda, promessa, ela não é uma vidência de futuro. Tem pessoas que entendem errado isso. Promessa não é uma vidência de futuro. Promessa é uma autorização de futuro. Eu vou explicar mais ou menos. É como se Deus colocasse na sua mão uma procuração para você agir em nome dEle e pisar em lugares que sem Ele você não tem autoridade para pisar. Ele está dizendo, eu te dou condições de chegar onde eu te prometi. O que eu tenho que fazer? Perseguir a promessa. Se existe uma promessa de Deus para a minha vida, eu tenho que perseguir. Eu acordo vivendo a promessa, eu me movo por causa da promessa, eu decido por causa da promessa, eu me relaciono por causa da promessa, eu vou à igreja por causa da promessa. A expectativa pela promessa
tá me vindo aqui que talvez hoje existem coisas que você não está ouvindo direito. Vou falar de um jeito assim. Tá me ouvindo? Você de branco, meu amigo. Tem coisa que Deus, Ele está falando baixinho só para você chegar mais perto. Aleluia! Não é que Deus não quer falar com você, Ele quer você mais perto. Ele não escondeu de você, Ele escondeu para você. Lá em casa a gente tem um costume de esconder os ovos de chocolate para os meninos poderem encontrar. E ali eles vão ávidos para encontrar os ovos de chocolate e tal. Mas a expectativa nossa nunca foi esconder. A expectativa é que eles encontrem. E tem hora que Deus, Ele falou assim, olha, eu estou escondendo para você. Não é que eu não quero que você saiba, é que eu só quero que você se aproxime. E à medida em que você se aproxima, a promessa fica mais clara para você. Quinto princípio, para viver o que Deus preparou para a próxima estação, não perca o foco com coisas pequenas. Em Atos 1, no versículo 7, Jesus respondeu, não lhes compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa. O pastor falou aqui, o pastor Anderson disse aqui, e é uma verdade, não se distraia com os defeitos deste lugar. Sabe por quê? Porque existem. A gente está aqui. É ou não é verdade? Não se distraia com a humanidade das pessoas, porque existe algo celestial que está sendo gerado nesse lugar. Existe algo eterno que está sendo gerado nesse lugar. E essas pessoas que estão aqui, estão buscando esse eterno. Perder foco com coisas pequenas significa ficar perguntando pelo que não tem que perguntar. Por que, por exemplo, por que tem... Vamos imaginar aqui uma pergunta que eu sei que você não vai fazer. Por que nessa igreja tem luz? Para não ficar apagado. Não é? Por que a igreja toca essas músicas? Como o irmão uma vez disse para mim, pastor, por que a igreja não canta mais os hinos de antigamente? Eu falei, porque Deus disse para a gente cantar um cântico novo. Ué? Não foi o que Deus pediu para a gente fazer? Cantai um cântico novo. Simples. Gente, mas tem gente que está tão apegado a coisas pequenas que não conseguem ver as coisas eternas. Deus está tirando de você uma visão microscópica e está te dando uma visão telescópica. Especialista em coisas grandes. No dia que eu cheguei nessa igreja, o pastor Anderson sabe disso. No dia que eu cheguei nessa igreja, eu não vi uma pequena igreja, eu vi uma semente. E você sabe qual é a diferença? A semente esconde uma árvore dentro dela. Eu posso ver uma semente, eu posso ver um carvalho. O que está sendo semeado aqui, pastor, você não tem noção. Eu não tenho noção. Nós não temos noção. Mas é algo precioso, eu vou te dizer uma coisa. Parte do que está sendo gerado aqui, essa geração não vai colher. Mas havia uma outra geração depois, que vai chegar e vai falar assim, gente, que lugar maravilhoso, que lugar grande, que povo apaixonado, que lugar grandioso. E ela vai falar assim, como foi que começou? Teve uma geração que semeou quando aqui era menor. Mas coisas grandes Deus está fazendo aqui. Eu gosto de andar com gente que semeia e não com gente que colhe. É fácil colher, não precisa nem de fé. Agora, para semear, você coloca uma semente em terra, você não vê nada. Não vê nada. Eu estou aqui hoje, e eu posso te dizer uma coisa. Uma pessoa que faleceu, que nunca me conheceu, eu estou aqui por causa dela. Um dia,
minha bisavó recebeu uma igreja que se mudou ao lado da casa dela, no sertão de Pernambuco. E ela falou assim com o meu bisavô: vamos ouvir o que é? Aí ela colocou o ouvido, era parede germinada assim, ela colocou o ouvido e ficou ouvindo a celebração. Foi interessante, vamos lá no próximo domingo? Aí eles foram, no outro domingo foram lá. A minha bisavó entregou a sua vida a Jesus. E então ela comprou uma Bíblia, e pegou uma Bíblia e falou: vou ensinar o meu neto a ler. A minha bisavó ensinou o meu pai a ler lendo a Bíblia. Essa mesma Bíblia meu pai pegou e ensinou a mim e ao meu irmão todos os mistérios de Deus. E ele contava de uma forma maravilhosa. Eu peguei essa mesma Bíblia e passei um ano inteiro ensinando os meus filhos. Eu quero dizer uma coisa: tem coisas que estão sendo realizadas aqui, de pessoas que nem nasceram, mas estão sendo semeadas por você. Sabe por quê? Porque a fé eterniza a sua história. O que a fé faz? Faz com que o ar que sopra no seu pulmão seja respirado sobre a próxima geração. Não perca tempo com coisas pequenas. Sexto princípio: para viver o que Deus preparou para a próxima estação, receba o poder do Espírito para cumprir sua missão. No versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É impossível fazer a vontade de Deus. Repete comigo: é impossível fazer a vontade de Deus sem Ele. Não dá, simplesmente não dá. Eu já tentei viver em santidade sem Deus, não funciona. Eu já tentei fazer meu ministério sem Deus, não funciona. Todas as vezes que você faz na força do braço e não pelo poder do Espírito, é desgastante, dói, machuca. Quem sabe você chegou e ainda nem entregou sua vida a Jesus, e você está aqui pela primeira vez. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você esteja investindo esforço demais para viver uma vida muito pequena, uma vida sem significado. Eu falo, por ser professor no ensino médio, eu vejo uma geração caminhando, e em alguns momentos dá vontade de chorar. Sabe por quê? Porque eles vão como zumbis. Eles não sabem porque vivem, não sabem porque se movem, e eu os amo muito. Os meus alunos gostam da minha aula, graças a Deus. Uma menina me perguntou essa semana: professor, como é que você sabe que a gente está triste? Eu falei: porque eu me importo. Mas eu quero te dizer uma coisa: viver como zumbi é viver sem propósito. A maior tragédia na vida, o pastor Carlitos sempre ensina a nós, como igreja, não é a morte, é uma vida sem propósito. No podcast hoje eu até citei a frase de Alan Sachs: a morte é mais universal que a vida. Sabe por quê? Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Para você viver, você precisa escolher. Você precisa decidir. Estava dizendo para o meu filho hoje: filho, eu tenho duas missões como pai. A primeira, colocar você na terra. A segunda, colocar você no céu. E eu diria que eu tenho a terceira. Ele falou: qual é, pai? Eu falei: trazer o céu para a terra. E sabe qual que é a parte mais importante? Viver sem entender a sua missão é viver sem entender o significado da vida. Eu vejo uma geração que está buscando longevidade, quer esticar o tempo, mas não consegue aprofundar um minuto, não consegue viver um segundo. E quem sabe, hoje não é Deus te chamando: olha, você precisa acordar para algo que seja maior do que você. Você precisa se levantar pela manhã sem que você se movimente por uma ambição. Talvez você seja um empresário, talvez seja um trabalhador. O seu maior sonho é chegar no fim, se aposentar,
para encerrar a sua vida, e Deus está dizendo: eu não te fiz para isso. Eu te fiz para uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida que tenha sentido. Você pode viver uma vida na velocidade, mas como diria um ditado oriental, a lebre chega mais rápido, mas só a tartaruga aproveita a jornada. Você pode ir muito rápido, você pode conquistar muito, mas se você não aprendeu o porquê você está na terra, tudo que você conquistar não vai fazer sentido. Eu quero deixar o último princípio. Viva como alguém que foi marcado por Deus. Viva como alguém que foi marcado por Deus. No versículo 8: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra que movimenta essa igreja hoje é missões. O que é a missão, se não ouvir a ordem dada pelo Pai? É entender que a vida não é sobre mim, é entender que é mais do que eu. Eu sou uma gota, lembra lá? Eu vou utilizar uma outra forma de enxergar essa mesma ilustração. Eu sou uma gota, e para uma gota não secar, eu preciso ser jogado no oceano. O oceano é a missão, a gota sou eu isolado. Uma pessoa se seca. Eu já fiz tantos velórios, e é muito triste. Não é o velório de uma pessoa, mas é triste quando no velório de uma pessoa você não tem quase ninguém para dizer que aquela pessoa amou, para dizer que aquela pessoa foi significativa na vida delas. E você sabe, uma pessoa que é pretensiosa, orgulhosa, que só pensa nela, a sua vida na hora da morte é muito revelada nesse sentido. Agora, tem pessoas que são apaixonadas, que entendem que tem uma missão, que foram marcadas por Deus. E ano passado eu tive que fazer o velório de uma aluna. Foi uma das coisas mais difíceis para mim. Uma aluna não do ensino médio, mas uma aluna da faculdade de pedagogia. E ao fazer o velório daquela menina, uma menina com uma filha pequena, uma das coisas que mais me marcou é que ela se inscreveu no curso de pedagogia, mesmo sabendo que tinha um diagnóstico sobre a vida dela, e naquele diagnóstico ela teria a possibilidade de falecer. Você sabe por quê? Aquela menina decidiu sonhar até o último minuto da vida dela. Aquela menina era uma menina apaixonada por Deus, e a marca de Deus no coração dela era tão poderoso, que quando eu fui no velório daquela menina, havia uma multidão, pessoas que foram impactadas, e todos contavam como Deus tinha abençoado a vida delas, por meio da vida daquela aluna. E sabe, eu quero te dizer de fato, ela nunca morreu, ela está respirando no pulmão de muitas pessoas. Ser testemunha de Jesus é entender que você nasceu para marcar e falar dessa marca de Jesus. E eu fecho, eu já disse que era o último, mas agora a conclusão: pare de contemplar e comece a viver. Veio aqui para ver mais uma celebração. Olha, você está vindo todo domingo, você está vindo para cá todo domingo e nunca tomou uma decisão. Você vem para cá e você fala: eu gosto tanto de lá, lá é tão legal. É mesmo, é legal. Essa igreja é feliz, é ou não é? Amém? A gente declarou isso aí, hein? Essa igreja é alegre, essa igreja é feliz, e a felicidade que abunda nessa igreja, talvez tenha chegado até você e te contagiado. Mas você não pode se esquecer de que existe algo eterno que Deus está fazendo aqui. E eu quero ler para você o que vai acontecer. Em Atos 1, no versículo 10 a 11. Eles ficaram olhando para os céus. Jesus subiu aos céus. Vamos ser sinceros. Você está com Jesus aqui. Jesus começa a levitar. Meu irmão, subindo.
Que cena extraordinária, estava todo mundo assim, ó. Jesus subindo. Uau! Que desfecho precioso. E ele estava olhando, mas olha só o que vai acontecer. Eles ficaram olhando fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Eles estavam contemplando, e Jesus disse assim, os anjos disseram assim: não fiquem contemplando, é hora de agir, é hora de viver. Eu queria de fato te dizer, você não está tão longe que a mão de Jesus não te alcance. Você não cometeu erros tão graves que Jesus não possa te perdoar. Você não realizou algo em que você passou uma reta, em que você não possa voltar. Essa é uma noite, mas não é apenas uma noite, é uma noite que Jesus está falando com você desde o início. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer algumas perguntas importantes para você. Essas perguntas, na verdade, são convites do céu sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, veio a essa igreja, ou quem sabe já tem vindo alguns dias, alguns encontros, mas ainda não tomou uma decisão, ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não falou: Jesus, eu preciso de você. Não dá para continuar vivendo da forma como eu estou vivendo. Eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, levanta a sua mão onde você estiver e no final eu vou orar por você. Alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante bem alto para que eu possa ver. Jesus, estou entregando a minha vida a você. Alguém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Aleluia. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Jesus, entra no meu coração. Deus te abençoe, querida. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Jesus, eu hoje te convido a entrar na minha casa. Eu preciso viver uma nova estação. Eu não aguento mais. Há mais alguém? Eu quero fazer uma segunda pergunta. Alguém nessa noite que decide voltar para Jesus? Um dia você entregou sua vida a Jesus? Um dia você disse: Jesus, meu coração é teu. Mas por algum motivo, você se afastou de Jesus e hoje você deseja voltar à comunhão com Jesus e com a igreja. Você deseja se reconciliar com Ele. Alguém que deseja tomar essa decisão de se reconciliar com Jesus, Deus te abençoe, meu querido. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero voltar para casa. Eu preciso recomeçar. Eu preciso reiniciar a minha vida. Há mais alguém? Eu quero fazer uma última pergunta. Há alguém que deseja tomar a decisão pelo batismo? Eu quero tomar a minha decisão pelo batismo. E por meio do batismo de arrependimento. Não estou falando de batismo de infância. Estou falando de batismo de arrependimento. Eu decido entregar a minha vida, confiando publicamente, declarando publicamente a todos de que Jesus é meu Senhor e Salvador. Você deseja tomar a decisão pelo batismo? Levante sua mão. Eu quero me batizar no próximo batismo. Alguém? Levante sua mão onde você estiver. Alguém? Lá, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Estou tomando minha decisão pelo batismo.
Amém. Eu queria te pedir, eu sei que você que tomou essa decisão, às vezes você quer ficar tão na sua, mas eu queria muito te pedir que você viesse aqui à frente só para eu fazer uma oração por vocês. Vocês podem vir, você aqui, o senhor ali. Eu queria fazer uma oração por vocês, abençoar a vida de vocês. Quer vir com a criança? Pode vir com ela. Aleluia. 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 Posso orar por vocês? Querido Pai, eu oro abençoando a vida da tua filha, do teu filho, da tua filha e do teu filho, declarando no poder do nome de Jesus, que eu creio que coisas novas vão acontecer. Pai, aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, nessa noite há uma celebração no céu e aqui na terra. Nós te pedimos que o nome deles seja escrito no livro da vida, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre a vida deles. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Papai, eu te peço que o Senhor venha escrevendo uma nova história, apagando as coisas do passado e fazendo coisas novas sobre a sua vida. Eu oro também declarando, Pai, pela decisão de reconciliação, que nessa casa seja uma casa de recomeço, uma casa de reconexão contigo, um tempo, Senhor, de profundidade, de intimidade, que por meio da sua presença, o seu filho venha vivenciando o melhor tempo da sua vida. Eu oro abençoando a decisão pelo batismo, que o Senhor venha trazendo uma nova estação. Essa é uma casa de compromisso e de aliança. E sim, essa nova decisão, a decisão pelo batismo, vai abrir novas portas dos céus. Assim nós oramos em unidade como igreja, abençoando a vida dos seus filhos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você recebeu essa palavra sobre a sua vida? Amém? Eu queria só fazer uma oração por você como igreja. Pastor, vem aqui a família, eu quero orar por vocês. Cadê o filhão? Está por aqui ou não? Chega aqui em cima. Com toda a honra e respeito e carinho que eu tenho por essa família, eu não vejo um aniversário como um tempo. A palavra de Deus diz assim, que quando Deus criou o sol e a lua, Ele chamou de sinais. E essa mesma palavra é uma palavra para milagres. Escuta bem o que eu vou te dizer. Toda vez que você fizer um aniversário, toda vez que um dia amanhece, toda vez que uma estação se fecha, um portal de milagres se abre. Mas eu acredito que Deus vai preparar você. Você também fez aniversário esses dias. E olha que coisa linda. Eu sou de abril, ele é de abril, ele é de abril. Só nasce gente boa em abril. Você é quase abril também. Você é de quando? Março, tá vendo? Quase abril, acertei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: vocês estão sendo moldados. Na verdade, a primeira vez que eu visitei vocês, eu já não consigo reconhecer vocês mais. Vocês já são novas pessoas. Deus curou, ela cresceu de uma forma extraordinária. O meu amigo também cresceu. Mas uma coisa eu quero declarar sobre a vida de vocês: há uma unção nova que está sendo derramada para um novo tempo. Deus abre um portal de milagres, mas Ele prepara os filhos para passar por eles. Eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer. A questão nunca é se Deus vai abrir uma porta, mas se você está preparado para passar por ela. E eu vejo em vocês um desejo por Deus muito grande.
seriedade, amor, paixão pela igreja, pelo reino, por Jesus. E isso sustentou vocês e é uma forma que vocês dois nunca podem esquecer disso. Mas essa família representa algo que Deus vai liberar sobre a vida de toda essa igreja, amém? Eles são amáveis, são dóceis, são alegres, são felizes. E eu quero orar abençoando essa nova estação. Você pode estender a sua mão sobre a vida deles? Querido Espírito Santo, eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo coisas novas. O Senhor está realizando coisas novas em lugares que os seus filhos nem conhecem. Eu creio que o Senhor está preparando os seus filhos para entrarem numa nova estação. E nesse novo tempo o Senhor vai derramar dons novos. O Senhor vai ampliar a visão, o Senhor vai aprofundar raízes, o Senhor vai preparar os seus filhos, porque a próxima estação, coisas grandes acontecerão. Eu creio, Senhor, que não apenas os seus filhos vão ser preparados, mas eles serão forjados para preparar uma nova linhagem de filhos espirituais. Essa igreja é uma maternidade, está grávida, a gente ouve o barulho de crianças. Mas não é apenas crianças que estão nascendo no sentido biológico, mas são pessoas novas que estão vindo à vida. São pessoas novas que vão conhecer o Senhor, e o Senhor está preparando os seus filhos para amar pessoas, para amar cada uma delas. Esse lugar não representa a última estação dessa igreja. Aqui é um tabernáculo. Eles ainda estão atravessando uma estação, mas vai chegar um tempo que o Senhor vai dar o lugar deles. O Senhor vai entregar a eles condições de acessar esse lugar. E essa igreja vai ter um templo no lugar onde o Senhor preparou. Mas nessa nova estação ainda, o Senhor está forjando os seus filhos. Não é tempo de parar onde o Senhor pediu para se movimentar. Nós abençoamos e liberamos sobre essa família. Eu creio. Eu disse aqui para eles chamaram um pastor de discipulado para orar, para pregar, para ministrar, para falar com a liderança. É porque a extensão do que o Senhor está fazendo não pode esquecer do cuidado do que o Senhor está gerando. Enquanto o Senhor der o crescimento sobre essa igreja, o Senhor vai dar a profundidade para os filhos dessa casa. Eu oro liberando isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. O que é liberado no coletivo é autorizado no individual. O que está sobre essa família está sobre a sua vida. O que está sobre essa casa está sobre a sua família. E que você receba numa medida calcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Andrei. Obrigado. É uma bênção receber esses queridos. Manda um abraço para o paizão lá, para a equipe. E eu quero, vamos cear juntos nessa atmosfera maravilhosa. Quero que você prestou atenção na palavra e vamos sair daqui com essa certeza de que nós não estamos aqui simplesmente para tomar um espaço, para ser um entretenimento. Nós estamos aqui porque estamos liderando um movimento espiritual.